Agora sim, a gente volta a repercutir sobre assuntos internacionais. A Janaína Camelo está de volta com a gente e vai nos contar sobre esta informação que será enviada para o governo americano sobre o uso da lei da reciprocidade. Janaína, de volta agora sim numa sexta-feira, Jana. Não é fácil, né? É uma idas e vindas, é sexta-feira, tá chegando o final de semana. Mas vamos lá, nos conte as suas informações. Muito boa tarde, Bruno. Bom que é sexta-feira, essa é a notícia boa, né? Mas olha só, com relação à lei de reciprocidade econômica, o governo brasileiro já começou a dar início ao processo de como pode aplicar essas medidas contra os Estados Unidos. Primeiramente, ainda fazendo consultas. E aí ontem, o Ministério de Relações Exteriores informou isso. Formalmente enviou um comunicado à CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, para saber como que essa lei pode ser aplicada contra os Estados Unidos. A CAMEX, Bruna, só para reforçar, é o órgão ali responsável, o órgão do governo federal, que é responsável por essas relações ali em adotar políticas, adotar as atividades relacionadas ao comércio exterior de bens e serviços. Faz aquela ponte da venda de comércio, da venda de bens e serviços com outros países. Então, a CAMEX tem agora, a partir de desde ontem, 30 dias para responder o governo brasileiro, diretamente ali ao Ministério de Relações Exteriores, como que essas medidas podem ser aplicadas contra os Estados Unidos no âmbito da lei da reciprocidade econômica. Lembrando que essa lei ela foi recentemente regulamentada em decreto pelo presidente Lula. Foi nesse ano que essa lei foi criada e aprovada pelo Congresso Nacional e ela prevê sanções ali a países, sanções econômicas a países que o governo brasileiro tenha entendido que está violando ali a soberania nacional. Então, a lei, em linhas gerais, a lei de reciprocidade econômica, ela autoriza o governo limitar importações de bens e serviços, suspender concessões comerciais e de investimentos, suspender obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. E aí, hoje, o presidente Lula falou sobre esse assunto. Nessa mesma entrevista à Rádio Itatiaia, que ele concedeu hoje pela manhã, ele disse o seguinte: embora já tenha tido formalmente esse processo iniciado, porque hoje, então, o governo brasileiro vai informar oficialmente os Estados Unidos com relação a isso, o presidente disse que o governo brasileiro ainda quer negociar. A gente vai ouvir o que ele falou mais cedo. Nós também temos coisa para fazer contra os Estados Unidos, mas eu não tenho pressa, porque eu quero negociar. Ô Edilene, eu coloquei nada mais, nada menos que o meu vice-presidente Geraldo Alckmin, meu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e meu ministro do Comércio, meu ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, para serem negociadores com os Estados Unidos. Até agora nós não conseguimos falar com ninguém. Esses dias o Haddad tinha marcado um telefonema com o secretário do Tesouro, ele disse que não podia, apareceu na foto reunido com o Eduardo Bolsonaro. Então eles não estão dispostos a negociar. O que eu disse? O seguinte: se o Trump quiser negociar, o Lulinha Paz e Amor está de volta. Pois é, as palavras aí do presidente Lula. Ele também disse, Bruno, que tomou essa medida de dar início já ao processo de aplicação da lei de reciprocidade porque precisa e porque é preciso também o governo brasileiro dizer aí que tem coisas a fazer contra os Estados Unidos, mas que não tem pressa, reforçando que quer negociar, enfim. Mas a expectativa nos bastidores, Bruno, é que com essa medida agora, oficialmente, dando início a esse processo, aí sim pode-se abrir um canal de diálogo que seja possível, sim, então, o governo brasileiro conseguir aí esse contato direto com autoridades do governo de Donald Trump. Vamos seguir, vamos acompanhar, vamos ver se isso realmente acontece, né, Bruno? Com você. Camila, aqui ao vivo, em tempo real, na Jovem Pan. Obrigado pelas informações. Já voltamos a conversar. Vamos retomar essa discussão hoje sobre a lei da reciprocidade, que o Bruno Pinheiro começou lá em Brasília, trouxe os destaques da entrevista do presidente Lula à Rádio Itatiaia. E agora a gente abre a nossa análise com as nossas comentaristas Ana Beatriz Rich e Priscila Silveira. Começando pela Ana, eu comentava aqui que já estamos num momento delicado, né, Ana? E, inclusive, alguns especialistas em política dizem que novas sanções podem acontecer ao nosso país. Aí vem o presidente Lula também e diz, olha, vamos aplicar a lei da reciprocidade, também taxar os produtos americanos. Como é que você analisa esse cenário, Ana? Márcia, digamos que o governo brasileiro está numa enrascada que a gente não vê um final feliz. Por um lado, eu entendo que o governo precise, de alguma forma, contra-atacar as tarifas,
Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo esforços suficientes no sentido de diálogo e de uma negociação efetiva. O presidente Lula faz questão de dizer que ele é paz e amor, que ele está aberto ao diálogo, mas a gente não viu nenhuma manifestação partindo dele diretamente para o Donald Trump. Ou seja, ele se diz aberto ao diálogo, mas ele não pegou o telefone e ligou para o presidente americano. Então, eu não sei exatamente quanto de diálogo nós estamos efetivamente tratando. E aí, a boa notícia de tudo isso, ao meu ver, é o fato de que, ao invés de simplesmente sair por aí editando medidas provisórias e aplicando sanções, o governo fez uma consulta ao órgão técnico responsável para que ele esclareça exatamente qual forma que será possível aplicar essa lei da reciprocidade, e espero eu que também estejam sendo feitas consultas para entender o impacto econômico de quem vai ser afetado por essa medida aqui no Brasil. E a gente também ainda não conseguiu sentir a longo prazo o impacto das tarifas americanas também em vários setores da nossa economia. Ainda não conseguimos medir, mensurar isso, né? Agora, Priscila Silveira, nós tivemos inclusive esse plano de contingência que foi enviado pelo governo, que vai começar a atender, mas isso só vai ser suficiente? Márcia, eu acho que isso é um preceito inicial. Evidentemente que não será suficiente, porque num primeiro momento poderíamos até comemorar um declínio ali relacionado às tarifas, aos preços, né, queda de eventuais produtos, mas a longo prazo, Márcia, isso não se mostra, né, prudente e de maneira que vai ficar ali uníssono, ou seja, sem quedas. Então, num primeiro momento, sim, pode comemorar essa queda, mas a um longo prazo, essa tarifa a gente vai sentir no bolso. E, na verdade, Márcia, quem sentirá é realmente o consumidor. Esse plano de contingência, a gente, na verdade, parabeniza inicialmente, porque teria que ter sido feito algo mesmo para poder amenizar as problemáticas envolvendo ali essa tarifação, ou seja, esse tarifo. Agora, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, quando ele aplica a reciprocidade, Márcia, eu acho que eu não estou dizendo que ele não deva fazê-lo, mas quando ele coloca que vai aplicar os 50%, o presidente Trump disse que se houvesse a colocação de 50%, ele ia adiante, ele ia colocar mais. Então, nós vamos ter aqui uma guerra de quem pode mais, e quem vai sempre acabar sofrendo com isso somos nós, os brasileiros, no meio dessa guerra de poderes entre esses países. Até porque nós temos um poder econômico muito inferior ao dos Estados Unidos, né? Priscila, obrigada pelas suas análises. Priscila e Ana, já a gente volta com vocês.